Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, nós somos um grupo de estudos que nos reunimos sempre às quartas-feiras, às 19 horas, tanto nesse formato aqui, como de forma presencial na nossa casa. A nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, ela tem os trabalhos doutrinários sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Aqueles que estiverem passando por perto serão muito bem-vindos, venham conhecer a casa. E nós nos reunimos também sempre quarta-feira, 19 horas. Quem estiver passando também, venha conhecer o grupo e vamos estudar com a gente. Nós somos um grupo de estudos que estuda as obras básicas do Espiritismo, da doutrina espírita. Nós já estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, já estudamos o Céu e o Inferno. Estamos na segunda edição do estudo, porque já começamos, chegamos até a pergunta 1019, mas durante o período da pandemia o grupo resolveu retornar ao início do Livro dos Espíritos. Então esse é o livro que nós estamos estudando no momento. Então, feitas as apresentações, vamos lá? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou do Mundo dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 7º. Deixa eu ver aqui. Isso, capítulo 6º, desculpe. Capítulo 6º da Vida Espírita. E estamos no primeiro item desse capítulo, que trata dos espíritos errantes. Nas vidas anteriores, nós chegamos até a pergunta número 226. E hoje nós vamos dar prosseguimento com a pergunta número 227. Então, vamos lá? Pergunta 227 do Livro dos Espíritos que Kardec fez. De que maneira os espíritos errantes se instruem? De certo, não o fazem da mesma maneira que nós. Essa foi a pergunta. Então, Kardec quer saber, quando nós não estamos encarnados, porque até aqui nós já vimos que os espíritos errantes são espíritos que ainda necessitam do processo reencarnatório, desse ir e vir, e que são errantes porque estão nessa condição transitória, em que necessitam ainda, no seu processo de aprendizado, reencarnar. Então, quando não estão encarnados, estão na dimensão espiritual, mas esperando para uma nova oportunidade, uma nova reencarnação. Então, ele pergunta, de que maneira esses espíritos que estão no plano espiritual, nessa condição, esperando para desencarnar, elas se instruem, ou seja, de que forma elas aprendem quando estão lá, nesse momento, nesse intervalo, antes de retornar à dimensão material. E aí ele faz assim, provavelmente, né, não deve ser da mesma maneira que nós.
Como é? É da mesma maneira que nós que estamos aqui? Essa foi a pergunta. Vamos ver o que é que os espíritos responderam a Kardec. Estudam o seu passado, procurando meios de se elevarem. Observam o que se passam nos lugares que ocorrem. Escutam os discursos dos homens esclarecidos, bem como os conselhos dos espíritos mais elevados. Tudo isso lhes possibilita agregar ideias que não possuíam. Então vamos lá. Estudam o seu passado procurando meios de se elevarem. Então, vão buscar estudar as experiências que já tiveram enquanto estavam encarnados, seu passado, outras experiências, para ver aquilo que eu fiz, de que forma eu poderia fazer diferente, o que foi adequado, o que é que não foi adequado, o que será que me auxiliou, ajudou no meu processo e o que não. Então, vai olhar as suas experiências anteriores. Observam o que se passa nos lugares que percorrem. Enquanto estão na dimensão espiritual esperando um novo retorno, vão observar, entender a dinâmica, o que é que acontece ali, onde é que eles estão, observam onde se encontram, os lugares onde estão passeando, onde eles estão esperando até o momento que se dê o novo processo encarnatório. Escutam os discursos dos homens esclarecidos, bem como os conselhos dos espíritos mais elevados. Então, vão se aproximar de pessoas que têm um esclarecimento maior, já têm uma evolução maior, já tem um desenvolvimento espiritual, mas já tem uma caminhada espiritual mais desenvolvida para que possam aprender com esses. Então, vão procurar espíritos que estão numa condição melhor que a sua, estão na frente no seu processo evolutivo. Vão procurar espíritos mais elevados, ou seja, que sabem mais do que ele, para que ele possa, com isso, aproveitar esse momento, para quando retornar, poder aproveitar essas informações, todo esse saber que eles vão ter acesso enquanto estão nessa dimensão. Tudo isso lhes possibilita agregar ideias que não possuíam, ou seja, aprender coisas que vão facilitar quando chegar o momento do seu retorno, quando chegar o momento deles terem uma nova experiência no processo reencarnatório. Então, não fica apenas no plano espiritual, na dimensão espiritual. Vou ficar aqui até quando disser que eu tenho que voltar, até quando chegar a hora de eu retornar e eu volto. Não. Eles vão ver onde estão, vão procurar se instruir, vão procurar fazer uma retrospectiva de todas as suas experiências até então, para ver onde acertaram, os equívocos se cometeram, quais foram as escolhas que foram feitas, se essas escolhas foram as melhores. Tudo isso para lhe capacitar, para no seu retorno ele ter uma possibilidade cada vez maior de aproveitar essa nova oportunidade que terá. Então, essa é a pergunta número 227. Continuando, Kardec vai dizer, na pergunta número 228, conservam os espíritos algumas paixões humanas? O que é isso? Conservam os espíritos algumas paixões humanas? Ou seja, essas paixões, o que nos domina quando nós estamos encarnados, os desejos, os interesses, aquilo que nos desperta paixão, que faz com que a gente se mobilize para fazer as coisas. Essas
paixões humanas, ou seja, que estão muito ligadas ao sensório, ao corpo, às sensações. Nós conservamos quando estamos na dimensão espiritual, quando deixamos esse plano? Resposta dos espíritos. Os espíritos elevados, ao perderem o seu envoltório, deixam as mais inclinações e guardam apenas as do bem. Mas os inferiores, contudo, as conservam, pois, de outro modo, pertenceriam à primeira ordem. Ou seja, os espíritos estão dizendo, quanto menor a evolução espiritual, maior essas paixões humanas, essas sensações, elas permanecem. Quanto mais evoluído o espírito, quando deixa o corpo físico, essas sensações que são mais ligadas ao corpo físico, ao mundo material, elas vão saindo. Nós vamos deixando, perdendo essas sensações. Nós vamos nos tornando cada vez melhores, porque vamos guardando aquilo que é voltado para o bem, para o nosso progresso, para a nossa evolução enquanto espírito imortal, aquilo que é adequado para nós, para o outro e para o meio, e vamos deixando aquilo que não é adequado, que não nos faz bem e que pode levar ao prejuízo do outro, de nós mesmos ou do outro. E isso, os espíritos vão dizer assim, é o que vai diferenciar a condição de cada espírito. Quanto mais elevado, menos essas paixões, então está no nível mais superior na escala, e quanto menos elevado, maior essas paixões, maior o apego a essas paixões humanas. Isso significa que a nossa evolução ainda está aquém do desejado. Então, nós estaremos ainda muito distantes da primeira ordem, que é a meta final, estaremos muito mais próximos à terceira ordem, que é dos espíritos imperfeitos. Continuando, Kardec vai dizer na pergunta 229, por que os espíritos, ao deixarem a Terra, não abandonam as suas mais paixões ao lhes reconhecer os inconvenientes? Na pergunta anterior, Kardec perguntou se a gente conserva. Aí os espíritos responderam, quanto maior a evolução, menor essas paixões. Quanto menor a evolução, maior essas paixões, principalmente aquelas que não são voltadas ao nosso bem, ao nosso crescimento, nós estaremos mais vinculadas, mais presas a ela. Aí Kardec vai dizer, mas como assim? Então por quê que ao desencarnar, ao deixar esse plano material, os espíritos não deixam logo essas mais paixões, essa coisa que é mais do plano material, do corpo físico, né? Porque na pergunta anterior, quando eles dizem deixam o envoltório, aí está querendo dizer principalmente do envoltório material. Diz assim, por que quando chega lá a gente não vê que tudo isso nos levou a um caminho equivocado, que não foi bom para a gente? Por que a gente não larga logo, não deixa essas paixões, principalmente aquelas que não levam ao nosso bem-estar, ao nosso crescimento? Por que não? Por que não consegue se desvencilhar disso? Essa foi a pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos. Há nesse mundo pessoas excessivamente vaidosas. Crê que, ao deixá-lo, perderão esse defeito? Ele permanece após a partida da terra, sobretudo para os que tiveram paixões bem vivas,
como uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando todas as coisas mais, porque o espírito não está plenamente desprendido. É apenas por momentos que entrever a verdade, como para mostrar-lhes o bom caminho. O que é que os espíritos estão querendo dizer com essa resposta? A gente não deixa logo, não abandona de imediato, porque ao desencarnar, quando a gente deixa a Terra, quando a gente desencarna, a gente continua sendo exatamente quem nós somos. Então, se nós ainda não temos um desenvolvimento, se nós ainda somos ignorantes daquilo que é bom para nós, adequado, e daquilo que não é adequado, que é inadequado, que nós devemos transformar, ou seja, aquilo que em nós precisa ser transformado, o fato de desencarnar, de deixar o plano material, não muda isso. Não é instantâneo. Isso só vai mudar, isso só vai deixar de existir quando nós trabalharmos em nós mesmos o nosso desenvolvimento espiritual, sanando a ignorância que nós temos daquilo que é melhor para nós, para o outro e para a coletividade que nós estamos inseridos. Ou seja, quando houver o nosso crescimento, desenvolvimento enquanto espírito, aí sim nós iremos deixar essas mais paixões, ou seja, tudo aquilo, toda a ignorância que nos afasta da meta que nós temos que alcançar. Não apenas o fato de desencarnar, mas quando nós compreendemos e passamos através do nosso crescimento espiritual, da transformação da nossa ignorância numa consciência daquilo que é melhor para nós, é que nós vamos modificando, ou seja, transformando em nós aquilo que precisa ser transformado. E não apenas pelo fato de desencarnarmos e irmos para outro plano. Não é assim que funciona. E para finalizar o nosso estudo de hoje, vamos à pergunta número 230. Quando Kardec vai perguntar, o espírito progride no estado errante? Ou seja, enquanto o espírito está no plano espiritual, é errante porque ainda precisa reencarnar, está no estado transitório, não está no estado definitivo, que não vai precisar mais reencarnar, nem aqui no nosso planeta e nem em nenhum outro. Então, está nesse estado transitório de espírito errante, ele progride, ele cresce, ele melhora, ele se desenvolve? Essa pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos: pode melhorar muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corpórea que ele colocará em prática as novas ideias que já adquiriu. Então, a gente evolui, a gente aprende, a gente se desenvolve na dimensão espiritual, sim. A gente aprende, a gente diminui a nossa ignorância, a gente se desenvolve quando está desencarnado, sim. Mas tem que colocar isso à prova. A gente tem que experimentar na experiência, na dimensão material, ou seja, no processo, na vida corpórea, na dimensão da matéria, que nós realmente já entendemos e integramos essas habilidades que nós desenvolvemos no plano espiritual. Então, para a grande maioria de nós, a gente progride no estado errante, mas a gente ainda precisa reencarnar para comprovar que esse progresso, ele realmente é efetivo, ele é real, é a prova que nós vamos nos submeter para poder passar de ano ou não, para dizer realmente eu entendi o assunto, eu aprendi tudo e eu tenho condições de dar um passo adiante. Ok, meus amores? Vamos ficar por aqui com a pergunta número 230.
Lembrando que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 2º do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, no capítulo 6º, Vida Espírita, item Espíritos Errantes, pergunta número 230. E na próxima semana, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, nós nos encontramos aqui nesse formato e na nossa casa. Então, quem quiser vir estudar com a gente, pode chegar. Nós vamos dar prosseguimento com a pergunta número 231. Aí lembra que segunda-feira, das 19 às 20h30, nós temos as nossas reuniões públicas, as nossas reuniões doutrinárias na nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier. Quem estiver passando por perto, venha, que será muito bem recebido. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Hoje, antes de mandar um beijo no coração de todos, eu quero um beijo especial para 3 amigas queridas que nós chamamos carinhosamente na nossa casa das Irmãs Cajazeiras. Então, um beijo no coração de Petronília, Marinalva e Natinha. E, claro, um beijo para todos vocês no coração de todos. E até a semana que vem.